Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês, com a abertura da lançamento da virada ODS, né? É o segundo ano consecutivo que a Secretaria de Relações Internacionais realiza na gestão do prefeito Ricardo Nunes a virada ODS. O ano passado teve um êxito muito grande, foram mais de 25 mil pessoas, e a gente espera repetir esse ano a mesma coisa. O nosso objetivo qual é? É popularizar o que significa ODS, porque as pessoas, primeiro, nem sabem o que é, mas quem sabe o que é ODS também não traduziu o que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é a Agenda 2030 da ONU. E para que serve essa agenda? Serve como plano para salvar o planeta. Até 2030, várias ações têm que ser feitas para que a gente possa trabalhar na preservação do que a gente tem e melhorar o que a gente tem agora, né? No ano passado, nós tivemos 25 mil pessoas nessa atividade de ODS, e esse ano a gente quer até superar a marca. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nos apoiou na ampla mobilização dos atores sociais, dos governamentais, dos econômicos para 23, né? E ela agora a gente já tem como base a experiência, né, de 170 países, né, que já conseguiram ter êxito nessas viradas. Nós contamos aqui, eu quero agradecer a cada secretaria, com a colaboração das secretarias, né, que todas estão nisso. Isso estava na meta do prefeito Bruno, também a sustentabilidade. O prefeito Ricardo Nunes dá maior apoio à questão, porque sabe que São Paulo, a vanguarda que é daqui, da situação das cidades, depende muito também o exemplo que nós damos, né, para o restante do país. E com essa virada, São Paulo reafirma o papel de vanguarda que a nossa cidade exerce em todo o país, no continente, eu diria até no hemisfério sul. A cidade de São Paulo é uma metrópole de referência, dá exemplo em sustentabilidade, em assistência social, ambiental, na economia. E eu gosto sempre de frisar e repito, São Paulo realmente é uma referência, o que dá certo aqui é levado para o resto. Na gestão do prefeito Ricardo Nunes, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram incorporados como política de governo. Todas as secretarias, é transversal, elas olham as ODS, as propostas de todas as 17 ODS, e elas se identificam, e tem que ter muita clareza no que elas se identificam e como que elas estão implementando o que elas se identificam, né? E o Congresso Internacional sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, esse ano, vai ser aberto pela key speaker, Ayo Tometi. Ela é uma ativista de direitos civis americana, cofundadora do movimento Black Lives Matter. E ela é americana, vai falar inglês, a tradução vai ser simultânea e levada pelo portal Terra para o Brasil todo. E também no canal da Virada ODS no YouTube, www.youtube.com/viradaods. Mas o ano passado foi transmitido pela Terra e foi um sucesso, chegou no Brasil todo. A Ayo Tometi, que ela é a nossa convidada, como eu falei. Por quê? Porque ela é uma mulher de muita expressão, uma ativista muito de vanguarda, e nós acreditamos na igualdade entre todas as pessoas, como diz a ODS 5, né? E é uma das mensagens mais fortes que nós queremos enfatizar. Então, o convite foi para uma mulher negra, ativa e muito reconhecida, e que também tem um interesse na questão do desenvolvimento sustentável. A partir dessa virada, São Paulo pretende liderar um movimento para levar para a ONU. Isso é novidade, prefeito, que nós vamos fazer, que para incluir o combate ao racismo no ODS número 5, porque nós somos agora a ONU, a prefeitura, e nós levamos assim um susto, né? Porque dentre os objetivos tinha gênero, mas não tinha raça junto no quadradinho de gênero. E nós sabemos que, principalmente para nós brasileiros,
gênero e raça são de mão dada. E se você for ver a fileirinha, no último lugar está a mulher, gênero, raça, negra. E nós não podemos fazer essa separação. E nós ficamos muito surpresos da ONU não ter percebido isso. E não está lá. Nós fomos falar, falamos, tá, ouviram, não deram recibo. Mas eu acho que a gente tem que deixar isso claro, porque no nosso país, gênero e raça são irmãozinhos que têm que caminhar juntos, porque é uma questão do racismo estrutural brasileiro, né? Infelizmente, também com machismo, que o patriarca, vindo do patriarcado, que eu também podia dizer que é estrutural, que, né, o desastre é duplo. Né? Nos 2 dias do Congresso, né, nós vamos, no sábado e no domingo, abordar os temas de mudança climática, que nós sabemos que uma cidade desse porte, uma das questões é a questão do clima. Numa das mesas, o prefeito vai até participar. A outra vai ser acessibilidade e inclusão, a outra é combate ao racismo e a outra é governança para a sustentabilidade. Isso tudo vai acontecer na Praça das Artes, e nós convidamos pessoas de fora do Brasil e pessoas que são conhecidas nessas áreas brasileiras também. Aqui já deve estar sendo exposto algum dos nomes que vão estar presentes, né? Eu acho que nessa vai ser uma troca de experiência, porque hoje o mundo já tem... Hoje o mundo é uma fábrica de experiências bem-sucedidas e outras que não deram certo sobre esses temas, né? E que essa troca é que permite a gente caminhar. Depois nós vamos ter, no Anhangabaú, em linha com a meta da popularização da ODS, nós vamos ter os shows, e que aí os artistas é que vão nos ajudar a transmitir a milhares de pessoas, como são os shows do Anhangabaú, o que são as ODS. É interessante porque as ODS, que são 17 ODS, a maioria das pessoas já pratica, só que ela nem sabe que aquilo faz parte. Então, ela não se preocupa em nem aprofundar, implementar, e nem para as outras, né, que podem também ajudar a gente a ter um desempenho melhor. Nós vamos ter uma mascote. A mascote é uma capivara e ela chama Vitória. E representa resiliência e a vida animal dentro da cidade grande. Mas aí eu perguntei, mas onde é que vocês acham capivara aqui, né? Diz que no lado do Rio Pinheiros, no Rio, né? Cheio de capivara. Então, achei bom. Então, está ótimo. Temos capivaras. Como é que ela chama? Vai chamar? Vitória. Vitória. Né? E aí nós vamos distribuir, a Vitória, já temos várias Vitórias na cidade distribuindo, né? Milhares de saquinhos de adubo orgânico à população de São Paulo. Né? A meu ver, os 17 ODS passam mensagens que são de bom senso, de convivência amistosa, respeito pela coletividade e pela cidade que a gente mora. E com a virada ODS, que vai começar amanhã, mais e mais pessoas passarão a saber que existe um movimento mundial pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é bacana nisso? É que o mundo se une, né? Nós somos São Paulo, uma cidade a maior da América Latina, quarta do mundo, mas que a gente pode, a maior do Brasil, né? É que a gente possa ir fazendo uma rede de cidades que tem essa preocupação. Porque o que a gente pôde observar, agora com as queimadas que aconteceram no Canadá, vocês viram, né? Não tem muro, gente. O que você faz de poluição no lugar vai para o outro, né? Então, nós todos somos interdependentes. E a cidade de São Paulo é uma cidade com 1 milhão de habitantes, uma cidade forte, e ela é muito preocupada com essa questão. A gestão do prefeito tem mostrado isso, certamente ele vai falar de algumas ações que ele tem tomado em relação à sustentabilidade, e nós ficamos muito contentes com essa virada ODS, principalmente numa cidade importante como São Paulo, como eu disse, vanguarda, que todo mundo olha no Brasil, e se conseguirmos colocar bem as ODS, o nosso papel e o que a cidade está dando como exemplo, a gente pode ter uma influência no clima aqui, né, toda a região. Pois não, prefeito. Obrigado, Marta. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Como a Marta falou aqui,
bastante alegria, dia 17 e 18, então a gente vai ter a nossa segunda virada ODS, 2023, e não tenho dúvida nenhuma que a cidade de São Paulo tem dado um bom exemplo para o mundo, não só para o Brasil, mas como para o mundo, com relação à questão das 17 ODSs. Dentro do campo da preservação ambiental, do crescimento econômico aliado ao desenvolvimento sustentável, social também, acessibilidade, acolhimento a quem está em situação de vulnerabilidade, combate ao racismo, o respeito, cultura de paz e justiça social, mudanças climáticas, enfim, todos os temas de suma importância para a cidade, que é a quinta maior metrópole do mundo, quarta ou quinta, né? Dependendo da... Os ônibus, que você tem tanta preocupação. Então, de cada um item desse, que a gente pode estar com muito orgulho de cada um que vive nessa cidade, que mora aqui, ou que visita, ou que trabalha, de que é uma cidade que a gente tem, eu e a Marta temos participado muito de muitos encontros das grandes cidades do mundo, né? Fomos, inclusive, eleitos agora recentemente para presidir o Mercocidades. Nossa participação lá em Montevidéu foi muito importante, uma visibilidade muito positiva da cidade de São Paulo, no nosso encontro em Buenos Aires, nosso encontro em Nova York, nosso encontro em Lisboa. Portanto, queria compartilhar com vocês essa imagem muito boa que a cidade tem dado para o mundo. Agora, obviamente, ela tem conseguido ter essa boa imagem no mundo por conta das suas ações. Cada um dos itens das 17 ODSs estão atreladas em todos os nosso plano de metas. Cada item do nosso plano de metas tem uma correlação com as ODSs. As ações são bastante impactantes do ponto de vista de atendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a Marta citou aqui agora a questão dos ônibus, né? Sempre gosto de compartilhar com vocês de que nós temos 62% da emissão de gás de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, proveniente dos 7 mil veículos que circulam na cidade, quase metade disso dos ônibus a diesel, e a gente vai trocar até o final do ano que vem pelo menos 20% da nossa frota para ônibus elétricos. É a tecnologia que temos hoje disponível, pode ter outras, hidrogênio, mas, enfim, hoje que tem disponível essa tecnologia, inclusive com a grande parte, eu não saberia dizer o percentual exato, mas me parece que mais de 80%, inclusive, da indústria nacional, que também é algo bastante importante. A questão das áreas ambientais. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente teve um anúncio muito importante. Eu e a Marta, a gente ficou muito feliz de poder anunciar que a área de cobertura vegetal, toda vez que tem uma reunião lá do C40, que eles falam, olha, a meta do C40 para as grandes cidades do mundo é atingir 30% de área de cobertura vegetal. E sempre a gente levanta o dedinho, né, Marta? Vamos deixar registrado que São Paulo tinha 48,14% de área de cobertura vegetal, e a gente tinha uma meta de chegar em 50%, e nós anunciamos que nós conseguimos chegar em 54,14% de área de cobertura vegetal. Isso tem até uma relação muito intrínseca, muito forte com a questão da revisão do plano diretor. Ontem mesmo eu comentava o quanto é importante a gente ter uma análise macro de todo o processo, inclusive da questão das ODS, dentro da questão do plano diretor. Quando você tem uma área de cobertura vegetal tão grande, você precisa fazer ações que permitam que a pressão do crescimento da cidade, a construção de habitações, ela não pressione as áreas de proteção, principalmente as áreas de proteção aos mananciais. E como é que você dá uma resposta a isso? Verticalizando, colocando o transporte perto de onde você tem o trabalho. Então, às vezes, a gente tem escutado algumas críticas que são, com todo respeito, evidentemente, mas muito míopes do processo do que é você ter uma cidade que tem um compromisso com as ODSs, de uma cidade que tem um compromisso com a questão da sustentabilidade, compromisso com a qualidade de vida das pessoas, para as pessoas trabalharem mais perto do seu local de trabalho, poder ter habitação dentro dos eixos, que são os eixos, são os locais onde passam as linhas de ônibus, corredores, ou de metrô, ou de CPTM. Então, é um conjunto que a gente precisa estar sempre muito atento, evidentemente respeitando a posição de cada um. Nada nessa cidade, a cidade-país, você vai ter unanimidade de pensamento em algum tema, mas é de fundamental importância que a gente possa ter essa questão macro de olhar nesse momento que a gente está aqui fazendo essa coletiva sobre a segunda virada ODS. Eu estava pensando, sei pouco a respeito, só o que eu li no jornal, mas se pudesse contar para a gente sobre a questão de habitação popular,
porque habitação popular é ODS na veia. Sim, exatamente. É muito importante isso que você falou. A gente fez uma alteração fundamental no marco regulatório da questão da política habitacional, criando o Pode Entrar, e um atendimento democrático, tanto no atendimento às entidades de moradia, as sérias, obviamente, que a gente assinou o convênio para poder fazer 14 mil unidades habitacionais com o Pode Entrar entidades, também o Pode Entrar aquisição, onde a gente lançou em julho do ano passado para adquirir 45 mil unidades habitacionais direto do privado. Vamos ganhar tempo com isso, vamos fazer um processo mais econômico com melhor uso do recurso público. Só uma pena que desde julho do ano passado, mês que vem, vai completar um ano, que o Tribunal de Contas do município ainda mantém preso a aquisição das 5 mil unidades prontas. As 40 em projeto, liberou só no final do ano passado. A gente concluiu agora o chamamento para as empresas que desejam ofertar unidades à Prefeitura de São Paulo. Foram ofertadas 104 mil, a gente lançou para 40 mil, foram ofertadas 104 mil unidades, portanto, um sucesso do programa que a gente lançou. Agora tem que voltar para o tribunal para poder analisar. A gente só lamenta essa perda de tempo. Imagine, em julho, vamos comprar um bolo para comemorar ou chorar de que as 5 mil unidades prontas ainda estão paradas no Tribunal de Contas. Eu até li uma matéria hoje em algum jornal que falava que tem X milhões no caixa da Prefeitura. Só dessas 5 mil unidades habitacionais, isso é R$1 bilhão, está lá, guardadinho, e a gente não consegue gastar porque completa mês que vem um ano que o Tribunal de Contas do município não libera para a Prefeitura comprar 5 mil unidades. E aí libera e a gente não tem o dinheiro, se for gastar. Se for gastar, exatamente. É o problema. E aí a gente tem, por exemplo, esse trabalho importante, que tem também uma relação muito forte com as ODS, que é fazer a ação nas áreas de risco. Todo mundo sabe que a gente tem área de risco R1, R2, R3, R4. Na R4, Malu, nós temos 12 mil unidades habitacionais que a gente precisa remover. É um compromisso nosso de poder tirar essas pessoas dessas áreas de risco. Temos 23 mil famílias no auxílio aluguel, são 1.400 mulheres vítimas de violência no auxílio aluguel, enfim, muitas políticas públicas para serem desenvolvidas, e a cidade conseguiu um patamar do ponto de vista de saúde financeira que ela pode fazer frente a quase todas essas situações, mas compartilhar aqui esse problema. A gente precisaria por uma ODS mundial de agilidade, Marta, porque quando você tem instituições que atrapalham a agilidade, o atendimento das políticas públicas, é um atraso para todas as 17 ODSs. Mas também poder falar um pouquinho do nosso maior programa de asfalto novo. Nós completamos agora 5,8 milhões de metros quadrados daqui até Montevidéu, e faremos até o final do ano que vem 20 milhões. Dá para ir e voltar 2 vezes até Montevidéu, ou você pegar toda a costa do Brasil, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, de asfalto novo. Mas por que eu estou citando isso? Porque no nosso contrato, 50% do material utilizado na subbase é material proveniente de reciclagem. Então, cada ação que a Prefeitura desenvolve, ela tem feito muito focado em atendimento à questão das ODS, na questão da sustentabilidade e todos os 17 itens dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como, por exemplo, cobertura das quadras. Hoje a gente tem um projeto de ter todas as quadras da rede municipal com cobertura. Essas coberturas elas têm recuperação para reuso da água, enfim, todas uma ação que não deixa de atender a questão da sustentabilidade. A questão da área de cobertura vegetal, a gente deve completar agora nesse mês, ou no mês que vem no máximo, os 300 jardins de chuva. Então, desde coisas muito grandes, a gente também tem dado uma atenção para as coisas que aparentemente são menores, mas que têm a sua grande importância. Os jardins de chuvas eles são fundamentais para você tirar áreas que estão impermeáveis para poder fazer o jardim de chuva, colocar a brita e ter ali uma área que você vai deixar como permeável e, além disso, ampliar a área de cobertura vegetal e deixar a cidade mais bonita. Enfim, acho que são muitas ações aqui, poderia ficar bastante tempo falando, mas comemorar aqui essa coletiva para poder anunciar a segunda virada ODS, que com certeza vai ser um grande sucesso. Como a Marta falou, tudo que acontece em São Paulo reverbera não só para o Brasil, mas para o mundo, e a gente vai poder ter cada vez mais condições de melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso Plan Clima, que o prefeito Bruno Covas trabalhou muito na redação, infelizmente no lançamento ele não estava entre nós para poder fazer o lançamento, coube a nós fazermos, mas é um
um grande marco da cidade, é uma das poucas cidades do mundo, se não me engano, acho que só são 3 ou 4 no mundo que tem secretarias de mudança climática. A gente tem a nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. A cidade de São Paulo pode realmente ser hoje considerada uma cidade como exemplo para que a gente apresente essas questões relacionadas aos objetivos do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável. E também na área social, como, por exemplo, todo o nosso sistema de acolhimento às pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, com os hotéis, com as vilas de encontro, os CAIs, os centros de acolhimento, nossa grande rede de pessoas para fazer a abordagem. São mais de 1.000 aqueles agentes que ficam com aquele coletinho verde, fazendo convencimentos para as pessoas serem acolhidas. Evidentemente, é um grande desafio. Ano passado foram 10.744 pessoas que saíram de situação de rua, que estavam nos nossos abrigos, mas a cidade, por ser uma cidade acolhedora, sempre vem recebendo muita gente de outros estados, de outros municípios, de outros países. E a gente pode se orgulhar de ser uma cidade acolhedora, mas também deixar registrado esse desafio. Por ser uma cidade acolhedora, a gente está sempre recebendo muitas demandas, mas a nossa equipe está fazendo bastante frente a essa questão. Tem bastante questões, mas eu queria só citar mais 2 aqui, que acho que é fundamental, que é a questão do combate ao racismo. A gente terá também esse ano, coordenado pela Marta, a Expo, o Farol pela Expo da Consciência Negra, que é muito importante, nossas ações que a gente tem feito, inclusive agora na grade curricular das escolas municipais de combate ao racismo. Acho que também é um bom exemplo que a cidade de São Paulo dá e uma boa ação para todo mundo que vive, mora ou visita aqui a nossa cidade. E a questão da acessibilidade. A gente conseguiu concluir agora, depois de bastante tempo, está parado no Tribunal de Contas, fazer a contratação para a realização de 1.100.000 metros quadrados de calçada. Serão 300 milhões de investimentos, algo super importante na questão da acessibilidade. Estamos ampliando aqueles faróis. Como é que chama, Vitor, aquele farol que aperta para cego? De pedestre? Tem um nome, né? Enfim, pedestre. A gente utilizando de todos os recursos para a gente poder melhorar a questão da acessibilidade. A questão de calçadas é algo que também envolve bastante essa questão, mas os nossos ônibus já tem mais de 50% deles com Wi-Fi livre, mais de 80% com ar-condicionado, uma quantidade bastante grande com elevador para as pessoas que usam cadeira de roda. Enfim, acho que a gente pode aqui comemorar alguns avanços, mas, mais do que isso, saber que hoje a gente tem um governo com uma política pública focada e comprometida com a questão das 17 ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentro de todos os aspectos, como também uma cidade que é a maior geradora de empregos no nosso país e tem uma visão bastante importante de tudo aquilo que a gente espera de uma cidade acolhedora, justa, que seja uma cidade para todos e que a gente possa estar cada dia mais empenhados, como a Marta falou, entre todas as secretarias, nos nossos objetivos de fazer a nossa cidade uma cidade que seja de muito orgulho para todos nós. Obrigado. E uma curiosidade, a mascote Vitória, nesse momento, ela está no céu Água Azul, que fica em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, com cerca de 500 crianças da nossa rede municipal. Ela está lá, era até para ela estar aqui na coletiva, mas ela tinha um compromisso aí mais importante com a molecada. Todos vocês receberam esses saquinhos aí de composto orgânico para colocar nas plantinhas, tudo são cascas de frutas, folhas, borra de café, e esse mesmo saquinho está sendo distribuído em vários terminais de ônibus para a população, de forma gratuita, e faz parte das ações da Virada ODS. Vocês também receberam esse card aqui, atrás tem um QR Code, que aqui vocês têm toda a programação, com shows, palestras, expositores, e a programação infantil, que começa na sexta-feira e vai até o domingo, dia 18, tá bom? Eu gostaria de saber quem tem pergunta, eu acho que é CBN, né? Aí a gente vai na ordem, depois TV Globo. Malu, só pedia para você se apresentar, falar também o veículo e aí fazer a sua pergunta. Obrigada.
secretária Malu Mões, repórter da Rádio CBN. O senhor já falou um pouco. O senhor já falou um pouco do plano diretor e a importância disso também para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E alguns pontos apontados principalmente por especialistas questionam o plano diretor em relação à sustentabilidade, em relação à preservação do meio ambiente. Tem desde a questão do Mirante de Santana, onde especialistas apontam que isso pode tanto prejudicar a medição meteorológica, como também acabar podendo causar degradações ambientais. Tem também a própria questão de mais trânsito e mais poluição por conta do adensamento, da verticalização da cidade. Eu queria saber um pouquinho de como o senhor vê isso e como o senhor vê o projeto que foi moldado, como ele foi moldado na Câmara dos Vereadores, já que agora já chega a uma fase mais final de tramitação por lá. E eu queria perguntar para o senhor também, como em relação às eleições do ano que vem, está sendo cogitado o nome de Fábio Agengarten para ser seu vice, e como estão as negociações com o PL e com ele? Vou fazer igual o Dória. É uma só. Ai, saudade daquela época das colégios coletivas do Dória, viu, Marta? Malu, deixa eu te falar. Você falou que uma das críticas são com relação à questão do trânsito, né? Que as pessoas colocam. Não precisa ser especialista para a gente poder entender que, quando você mora longe do local de transporte ou do local de trabalho, evidentemente que você vai, aí sim, gerar tanto que você vai ter que usar o seu carro para poder se locomover. Quando você tem uma ação do plano diretor que você coloca a habitação mais nos eixos e próximo, por consequência, do local de trabalho, aí você está fazendo ações para diminuir a questão do trânsito, né? Então, é inverso. Isso não precisa ser especialista para a gente poder fazer essa análise, né? Algo bastante simples com relação a essa questão. Hoje aqui é um dia importante, quando a gente fala da questão da segunda edição da Virada ODS, e eu tenho certeza que isso é importante para você, é importante para o Giba, para a Helena, filha do Giba, e para a irmãzinha, para os meus filhos, para o meu netinho, para cada um de nós, para cada uma das pessoas, a nossa responsabilidade com a questão da sustentabilidade e da questão ambiental. A gente não pode desconsiderar a questão ambiental. Eu queria muito, mas muito, que vocês compreendessem a importância que é e a conquista que é da nossa cidade atingir 54,14% de área de cobertura vegetal. Isso é muito importante. A gente teve que fazer muitas ações para chegar nesse aspecto. E vai ser com a ajuda de vocês, a imprensa, que a gente vai poder fazer com que a população que vive nessa cidade, ou que visita, ou que trabalha, possam se apropriar dessa vitória, e, se apropriando dessa vitória, poderem compreender e ter ações para poder mantê-la de forma como está, ou até melhorar eventualmente. E você não consegue fazer essas ações de manter uma área de cobertura vegetal grande, você manter protegidas nossas áreas de mata, nossas áreas de proteção ambiental, principalmente, se não tiver ações muito contundentes. A Marta, quando foi prefeita, ela fez os primeiros APAs da cidade, áreas de proteção ambiental. O quanto aquilo ajudou a gente poder manter as áreas de cobertura. Então, são ações que vêm vindo de pessoas comprometidas, como é o nosso governo, como foi o governo da Marta, com relação à questão da proteção ambiental. E, se você deixar que essa pressão, por conta do déficit habitacional, ele fique desenfreado e que faça pressão sobre essas áreas, a gente vai estar fazendo uma ação de política pública contrária aos nossos interesses, que é de preservar as gerações futuras, né? Então, é algo que é muito claro. A gente vai ter sempre a compreensão de que nada numa cidade e país vai ter a concordância de 100% das pessoas. Mas o que a gente não pode deixar, Malu, é que alguma fala descontextualizada do todo nos faça pensar de uma forma equivocada quando a gente olha para o todo. Você não tem como não pensar na questão de verticalização, ampliação dos eixos, para você poder atingir um outro objetivo, que é o objetivo, por exemplo, de você ter as pessoas com melhor qualidade de vida, delas poderem morar perto. Agora, quando a pessoa chega no cúmulo de dizer o seguinte: olha, o que estão propondo no plano diretor vai aumentar o trânsito,
Isso chega a ser próximo da idiotice, você fala, né, a gente acreditar numa coisa dessa. Porque se encher de casa lá em Perus, lá em Pirituba, lá em Itaim Paulista, lá em Guaianazes, e as pessoas tiverem que caminhar de carro para poder chegar nos eixos e nos locais onde tem maior oferta de emprego, aí é que a gente vai estar causando trânsito. Paralelo a isso que a gente está fazendo, nós lançamos 4,6 bilhões de reais para fazer obras de mobilidade na cidade. Né? Infelizmente, o Tribunal de Contas parou o BRT Radial Leste, parou o corredor Interlagos, parou o corredor Amador Bueno, parou o terminal Itaquera, enfim, o túnel Chucri Zaidan, está tudo parado lá. E dizem que vão liberar agora quarta-feira que vem. Né? Até eu não sei como é que eu falo, e eu não sei por que vocês não me ajudam a poder entender essa questão. E o quanto isso tem atrapalhado a questão da mobilidade para que as pessoas possam ter um tempo mais curto de locomoção dentro dos carros ou do transporte coletivo para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, essa questão do plano diretor, eu estou muito tranquilo, porque eu conheço qual é o nível dos nossos técnicos da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo. São pessoas muito preparadas, fora aqueles que eu trouxe. Né? O Pedro Fernandes, vários que eu trouxe da USP-FAL, para poder me ajudar, a poder me orientar e me dar subsídios. Então, eu tenho muita confiança na equipe técnica que me cerca com relação a esse tema. Né? E confiar também de que nós estamos num país que é regido pela democracia, onde tem 55 vereadores eleitos pelo voto do povo. Né? Então, não é possível que, às vezes, eu fico vendo lá, às vezes, um cara que é capaz de não ter tem o voto dele, quer contestar alguém que teve 10 mil, 50 mil, 100 mil votos, que foi eleito pelo povo, que está ali constituído pela sua representatividade por um processo democrático do voto. Né? Então, a gente também precisa ponderar essa questão. Com relação à questão de vice, não teve, em momento nenhuma discussão sobre vice. Está muito cedo. Vice vai se discutir lá perto das convenções, né? O Bruno Covas me ligou, me convidando para ser vice, no dia 11 de setembro. As eleições foram, né, logo era para ser outubro, depois foi para novembro por causa da pandemia. Mas essas decisões são muito próximas ali quando você tem os partidos que realmente vão estar com você dentro de uma coligação. Hoje, a gente tem a possibilidade, pelo que a gente tem visto, de ter muitos partidos que participarão da nossa coligação. Mas isso muda, né? Daqui a pouco surge aí alguém aí que, sei lá, dá um boom, sei lá, alguma coisa e resolva lançar candidato. A administração aqui, eu estou tentando fazer de tudo para não escorregar, para poder entregar, mas, sei lá, às vezes alguém faz uma besteira. Enfim, tem muita coisa para acontecer, né, para a gente poder chegar até no período eleitoral do ano que vem. O que eu posso te garantir é de que não houve nenhuma conversa de nome para vice. O que tem é o seguinte: o PL fala, olha, a gente estando junto, eu gostaria de indicar o vice. O Podemos fala, o União Brasil fala, o PP, só o PP que falou. O Ciro Nogueira falou assim: eu não faço nem questão de indicar vice, quero estar junto. Tal. O PSDB fala, né, também que quer indicar o vice, mas é algo assim só de registro mas não, de nome. Está muito cedo para gravar nome, né? Está muito cedo, a gente não tem ainda essa questão. Do Fábio, eu vi na imprensa. Eu nunca falei com o Fábio Vanguard sobre isso, ele nunca falou comigo sobre isso. Eu acho que ele nem é filiado, acho que eu escutei você falando na rádio, que acho que ele nem filiado é. Portanto, nenhum partido falou comigo sobre ele, até porque ele nem é filiado a nenhum partido. E as indicações, a composição de vice, normalmente a gente sabe, todo mundo sabe disso, passa por um conjunto de discussão dos partidos. E se o Tarcísio estiver com a gente, não sei se vai estar, mas possivelmente esteja, evidentemente o governador tem um peso nessa indicação, o partido com o maior tempo de televisão tem peso, mas acho que está muito cedo para isso. Uma, duas, qual que era a outra? Não, eram essas duas. Eram duas mesmo. Giba. Olá, prefeito. Olá, secretária. Tudo bem? Giba Bergamin, TV Globo. Qualquer coisa que a gente questionar aqui sobre a virada ODS vai, obviamente, esbarrar no plano diretor nas questões ambientais. Por isso, já vou direto numa pergunta. No dia 26 passado, a Justiça determinou que a Prefeitura apresente um plano de gerenciamento de riscos. Quando a gente fala em riscos, a gente sabe que são os riscos geológicos e hidrológicos na cidade.
e ele estava previsto no plano diretor de 2014. Eu queria saber se o senhor vai apresentar esse plano detalhado, já lembrando que a gente mesmo noticiou na TV Globo que o plano de gerenciamento relacionado a risco geológico, segundo a Prefeitura, ele foi de fato concluído, a gente noticiou. Mas o de risco hidrológico, ou seja, das beiras dos rios, muita gente sofre com os alagamentos, esse plano estava engatinhando até pelo menos o ano passado. Queria saber o que o senhor exatamente vai apresentar para a Justiça diante desse pedido que foi feito pelo Ministério Público e a Justiça Paulista determinou que o senhor apresente esse plano de gerenciamento de riscos. Essa é a primeira pergunta, tá? Depois eu passo a outra, pode ser? Pode. Giba, foi bom você fazer esse destaque. Jornalista bom, Marta, é outra história, né? Não tem como não falar de plano diretor sem falar de ODS. Né? Não tem como. Tem uma relação intrínseca ali, né? Você não pode fazer com que essas duas ações importantes elas caminhem de forma separada, elas têm que caminhar de forma conjunta. Com relação à questão do risco geológico, você falou que a gente já tem, o do hidrológico, a gente concluiu agora o plano municipal de drenagem da cidade, que tem tudo a ver com essa questão do risco. A gente já tem todo esse estudo, inclusive está publicado no site. Às vezes alguém lá do Ministério Público não vai lá na internet, né? A gente deve passar o link para eles. Mas a gente tem publicado todas as áreas de risco, todos o mapeamento, a Defesa Civil, e tem agora a questão do Plano Municipal de Drenagem, que a gente tem, a partir de agora, um documento fundamental para que a gente possa fazer todas as ações necessárias com relação a esse tema. Vocês observem que, por conta das mudanças climáticas, esse ano já foi muito claro a quantidade de chuva que caiu no volume maior, no tempo menor, e a cidade respondeu muito mais rápido. Se você pegar um balde de água e jogar dentro da tua pia da tua casa, você vai ver que aquilo vai demorar um tempo para descer. Né? Não é diferente da chuva, quando você põe muita água no tempo curto de espaço, mas, mesmo assim, a cidade rapidamente teve alguns locais de espelhamento de água, mas, digo, os locais mais comumente, né? Isso teve um retorno muito rápido, por conta de a drenagem funcionou. Alguns problemas pontuais a gente observou, com relação, inclusive, a uma obra que a gente fez ali de canalização do córrego na Interlagos, esqueci o nome da rua. Nós colocamos lá a câmera e a empresa havia deixado lá um equipamento, lá, um andaime dentro, né? Então o andaime foi segurando a água. Ano passado nós fizemos 1,7 bilhões de reais de obras de drenagem, microdrenagem, contenção de encostas. Esse ano serão 1,5 bilhões de reais. Então, as ações estão sendo desenvolvidas. A cidade de São Paulo hoje ela está no outro patamar do ponto de vista de saúde financeira. Né? Hoje a gente tem muito claro aquilo que é preciso fazer e dinheiro para fazer, né? E planejamento e estrutura para poder fazer e desenvolver. Agora, essas coisas que o Ministério Público e a Justiça questionam, isso todo dia. Chega ofício aqui, todo dia a gente vai respondendo. Você vai apresentar, prefeito, de maneira detalhada esse plano de gerenciamento previsto no plano? Ele está no papel, ele está em alguma plataforma, tanto o risco geológico quanto o hidrológico, seja em que parte do estudo esteja? O que o senhor pretende apresentar? Não, vou apresentar tudo. A gente tem todas essas informações, inclusive, até a gente tinha pedido para a gente fazer uma coletiva para apresentar. Isso está marcado, não está? Acho que a gente até tem uma coletiva marcada para fazer a apresentação de todo esse sistema. Eu fiz uma mudança lá na área da Defesa Civil, trouxe... como é que chama o coronel lá, Vitor? Convidei o coronel Ronaldo para ser o coordenador da Defesa Civil, foi o comandante-geral da Polícia Militar. Nada contra quem já estava lá, mas a gente está dando uma atenção muito mais especial para essa questão. Criamos uma secretaria executiva especial da questão da área de limpeza, que a gente também trouxe um profissional muito capacitado, mas a gente vai apresentar todas as informações que eles solicitarem, mas muito disso já está lá no site. Você podia até pedir para mim o link aí, para eu passar para o Giba, e aí já passa. Prefeito, eu vou aproveitar uma pergunta feita pela Malu Mões e vou insistir nessa pergunta. O último item do plano diretor, para ser mais preciso, o penúltimo, prevê o fim de uma legislação que acaba com uma área de proteção no entorno do Mirante de Santana, onde está a principal estação meteorológica de São Paulo. Se eu não estiver equivocado, eu acredito que não estou, isso não estava no plano que foi enviado pelo senhor. Houve uma alteração feita pelos vereadores que incluíram o fim dessa lei, que basicamente vai permitir a construção de prédios
ali no entorno. A gente sabe que existe, inclusive, um litígio, há uma construtora tentando fazer uma construção lá, nós também já noticiamos isso. Eu queria saber do senhor se a Câmara aprovar, no dia 21, como está previsto, o plano diretor com esse penúltimo item, que acaba com a área de proteção na região do Mirante de Santana, se o senhor vai sancionar ou vetar essa parte da lei. Você lembra o artigo, Giba? É o penúltimo artigo do plano diretor. Ele basicamente menciona que vai acabar com... extingue, né? Revoga uma lei de 1971 que previa que ele é uma área de proteção ambiental. Eu pergunto para o senhor porque isso foi colocado dentro do plano pela Comissão de Política Urbana e confirmada pelo presidente da comissão e pelo relator também, respectivamente o Rubinho, Nunes e o Goulart. Se for o artigo 101, eu vou acho que não é o 101. É que eu desci aqui para a coletiva, eu estava lendo aqui o relatório técnico dos meus técnicos sobre cada item do que eles alteraram. Então, agora eu não lembro de ter chegado nesse. Mas, enfim, se chegar... Eu posso tentar localizar aqui. Se chegar, se você tiver fácil, mas se chegar alguma coisa com relação à questão do Mirante, eu acho que o Marcos Gadelho conversou comigo sobre esse assunto, não foi? Que eu vou vetar. Conversou e com a possibilidade de veto. O senhor pode dizer, o senhor, prefeito, por gentileza, para a pergunta, se o senhor puder dizer para a gente se veta ou não. Não, mas eu posso dar a resposta já, não tem problema. É esse que o Gadelho me trouxe, sobre o Mirante de Santana, não é isso? Foi, mas tinha até divergência entre os técnicos, eles estavam discutindo isso, tinha a possibilidade de veto, mas está tendo uma discussão técnica dentro de SMU sobre isso. Não é unânime a decisão de veto nem de sanção sobre isso. Tá, então eu lembrei. Se for o texto que ficou na primeira votação, eu vou vetar. Se for um texto que a Secretaria de Legislamento adequar e que a gente possa fazer a proteção daquele ambiente, e se a Câmara aceitar a nossa proposta de alteração de texto, aí a gente sanciona. Mas o texto que foi votado, né, em primeira votação, eu vetarei. O senhor consegue detalhar um pouco mais qual é a proposta da Prefeitura para essa mudança? Eu não consigo, Malu, porque a gente teve vários... Eu estava lendo agora, eu estava te falando, eu não sei exatamente qual que é o item que fala desse texto. Só para você ter ideia, é tudo isso aqui, ó, que eu estava lendo com relação àquilo que teve de alteração na Câmara e aquilo que os meus técnicos colocaram como observação. Por isso eu perguntei para o Giba se ele tinha como me ajudar, qual era o artigo, que eu já poderia ler para vocês aqui especificamente esse item. Mas é algo que era algo que o secretário Marcos Gadelho trouxe com preocupação. Se ele estiver por aí, manda ele vir aqui para responder. O Chup está aí, chama ele aí. Prefeito, então, é o artigo 101 da legislação que foi aprovada. O artigo 101 diz, ficam revogados os artigos 52, 148, 368, 366, artigo tal, lei tal, é isso, artigo 101. Então, é o último mesmo. Ficam revogados os artigos. O artigo 52, 148, 362 e 366 altera a linha B do inciso 4º do artigo 78, né? Aqui, o que diz é o seguinte, manter original executivo. Portanto, já tinha alguma coisa que o executivo mandou, né? Pela observação que está aqui. E a sugestão aqui dos técnicos da Secretaria é de que eu mantenha o original do executivo. Agora, eu não lembro qual que é o original do executivo. Mas eu acho que a gente podia fazer uma reunião com vocês, uma coletiva, para falar só da questão do plano diretor, porque eu vou trazer os secretários, porque realmente é muito artigo. Olha que eu lembro, eu estudo, mas... Mas está respondido, então. Se chegar desse jeito, com essa aprovação, o senhor isso aqui, ó, então, manter original do executivo. Se chegar retirado da proteção daquela região, o senhor retira. Exatamente. Se tirar a proteção daquela região, eu veto. Eu vou fazer só uma última pergunta, mil perdões. Eu sei que é uma questão que o senhor já respondeu na semana passada em relação a uma declaração do Adilson Amadeu, vereador, pedindo uma contrapartida das construtoras em relação a isso. Uma reportagem completa do Valor Econômico de ontem diz que uma quantidade grande de vereadores da comissão, incluindo o vereador Goulart, recebeu
durante a campanha, contribuições de proprietários de empresas do mercado imobiliário, pessoas físicas. A coligação que o senhor foi eleito, pela qual o senhor foi eleito, junto com o Bruno Covas, também recebeu doações. Queria saber o que o senhor acha dessa questão, que foi inclusive noticiada, sobre essa relação do mercado imobiliário com os gestores executivos e legislativos, e quanto peso isso tem na decisão sobre o plano diretor, já que há uma crítica muito grande da oposição e de alguns movimentos, e de alguns urbanistas, de que o plano é muito pró-imobiliárias, pró-mercado imobiliário, pró-Secov. Isso é uma coisa que vocês estão acreditando, e eu acabei de citar aqui alguns temas que eu até não sei por que vocês estão acreditando, né? Mas, enfim... Estou acreditando a crítica à oposição, prefeito, e aos urbanistas que a gente ouviu. Não, mas vocês só falam desse assunto que eles colocam, vocês não falam, vocês não têm outra pauta, a não ser essas críticas infundadas que eles colocam. Eu acabei de falar da questão da ODS, da questão da pessoa morar perto, da questão do trânsito. Não tem sentido as colocações que eles colocam. Mas, enfim, objetivamente, Giba, eu te diria o seguinte, a relação que tem com relação à questão se teve essa doação. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas que vocês estão falando aí. Eu nunca tive contato com nenhum deles do que eu vi na Gazeta Mercantil se doou para a chapa nossa do Bruno e minha. Não conheço, não pedi, não conheço. Do vereador Rodrigo Goulart também não. Mas eu te diria, assim, muito objetivamente, que não é porque essas empresas que fazem anúncio na Globo, na SBT, na CBN, na Folha de São Paulo, no Estadão, que o meio de comunicação não vai deixar de fazer o seu papel com relação à questão daquilo que tem que ser discutido. Então, isso é uma pauta que é ruim, vocês trazerem isso, porque ela só coloca situações para as pessoas de bem ficarem, como eu estou aqui agora, constrangido, né? Porque vocês estão colocando coisas sem nenhum fundamento, sem nenhuma correlação com nada de ilegalidade. E eu acho que não é justo. Como não é justo alguém chegar e falar para a Globo, tal empresa anunciou na Globo, agora a prefeitura anuncia na Globo. Prefeito, então, eu não questionei a legalidade. Mas qual que é a relação, então? Só estou fazendo a pergunta e acreditando, inclusive, a reportagem da colega do Valor Econômico. Que eu acho que foi errada. A gente não pode ter um jornalismo sério que fica colocando insinuações. Qual é o objetivo dela? Está querendo dizer o quê? Que a prefeitura, que o vereador, por conta de ter recebido uma doação, ele está agindo de forma não republicana e fazendo a defesa de algum interesse escuso? Isso é sério. A gente, ainda mais vocês, que são jornalistas de um alto nível, é uma coisa que é ruim, não é bom. Agora, imagina, a prefeitura faz anúncio na CBN. Agora a CBN não vai poder criticar a prefeitura quando ela fizer alguma coisa errada? A prefeitura faz anúncio na Record, na Band, no SBT. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que a gente tem que ter é posicionamento de alguma situação se houver alguma ilegalidade. Não. Então, ele recebeu uma doação e ele cometeu uma ilegalidade. Que ele pague por isso. Agora, ficar com suposições, que isso? Eu não concordo com isso, não. Eu discordo e não vou deixar de colocar aqui a minha posição, fazendo essa relação muito clara. Então, que nenhum meio de comunicação receba publicidade de nenhuma empresa para poder não contestar, não receba publicidade. Não tem a ver isso, gente, pelo amor de Deus. Que isso? Imagina, o cara recebeu uma doação de, sei lá, quantos mil e é relator. Qual que é o problema? Qual que é a ilegalidade de receber a doação? Não tem ilegalidade. O que tem ilegalidade é que ele faça alguma ação que vá beneficiar alguém em detrimento do interesse público. Mas o secretário Marcos Gadelho está aqui, o Giba está perguntando a questão lá do Mirante de Santana, que você comentou comigo. Qual foi a sua recomendação? Simplesmente vetar, tirar essa aqui de fora. É isso. Gilberto, aqui. Gilberto, é transparência 100%. Total. Por isso que quando alguém fica fazendo ilação, a chapa recebeu uma doação, e daí? E daí? Ninguém foi lá e vendeu a alma para ninguém, não, para alguém doar, para doar. É vetar. Então, é isso. Dada a importância que tem para a cidade de São Paulo com a estação climática. Tem vários motivos para justificativa de preservar aquele espaço e com aquele gabarito. É um museu, pode construir só no limite do segundo andar do Mirante. Como está? A proposta nossa é ficar soltada. Você quer falar, desculpa. Não, fica à vontade. Vem aqui, põe uma cadeira aqui. Gentileza, secretário, desculpa.
O prefeito tinha falado que vocês iam sugerir uma mudança do texto. Eu só queria entender se a ideia é vetar ou é substituir esse texto que eles estão colocando por outro. É o artigo 101, Gadelho. Você está se referindo ao que é o mirante? É. Não, o mirante, a orientação que nós tivemos do prefeito numa reunião ficou muito claro, por propostas nossas, porque ele não é obrigado a conhecer detalhes de tudo, inteiramos ele do assunto que se tratava, a orientação foi muito clara, esse assunto não pode ter pertinência, tem que tirar isso da revisão, tá certo? Esse mirante tem que continuar como está, com a preservação do seu entorno todinho. Muito claro isso. Foi orientação e que é a negociação com a Câmara. Veja bem, nós estamos propondo isso para a Câmara. A Câmara é um poder constituído, legislativo, diferente do nosso, perfeito? Eles têm ritos diferentes. A nossa proposta na conversa com a Câmara é que tire e retire isso. Se a Câmara não quiser, depois nós temos a opção de não sancionar, tá certo? Hoje, inclusive, será feita uma reunião com a Câmara, que são os pontos que existe alguma divergência. É normal, é natural isso, que haja divergências entre a proposta de alteração do projeto do Legislativo, proposta pelo Legislativo. Então, a primeira opção é apresentar os argumentos técnicos à Câmara para que ela faça o ajuste em algumas questões do projeto. Esse é um dos pontos. Se não acontecer isso, o prefeito já tinha determinado, a gente deu todos os dados técnicos, as informações, aí é uma questão muito técnica, muito operacional. Para além de paisagem urbana, tem um equipamento meteorológico ali que, se você verticalizar no entorno daquele equipamento, você inutiliza o equipamento perde eficiência. Então, essa é uma questão muito objetiva. O prefeito já deu as diretrizes e a gente primeiro tenta colocar diretamente para a Câmara, e, no segundo momento, se não houver, provavelmente, a decisão será pelo veto. Ok. O prefeito tem uma agenda com o prefeito do Rio agora, né? Vão tratar das questões relacionadas a Congonha e Santos Dumont? Não, a reunião vai ser com o Eduardo Paes e o Edivaldo, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, porque na reunião que a gente teve, a última, no Rio de Janeiro, ficou definido que o Eduardo Paes, eu e o Edivaldo seriam os três prefeitos para poder, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, discutir a questão da reforma tributária. Então, a gente tem uma grande preocupação, já foi colocado exaustivamente, que a PEC 45, no texto original, os municípios perdem, né, eles resolvem o problema lá da questão das receitas e do orçamento do governo federal e vão deixar as prefeituras de joelho e vai ser um caos para as cidades. Então, a reunião hoje, com o Eduardo Paes, que participa também o Edivaldo, o prefeito de Aracaju e presidente da Federação de Prefeitos, é para tratar única e exclusivamente da questão da reforma tributária. Para informação, na virada ODS do ano passado, nós tivemos 25 mil pessoas acompanhando presencialmente e 320 mil de forma online. A ideia para esse ano, a segunda virada ODS, é superar esse número. E a gente conta com vocês da imprensa para que divulguem a programação. A gente tem esse QR Code, tem todas as informações e é muito importante e necessário que o maior número de pessoas possível participe. Muito obrigada a todos. Boa tarde, prefeitos, secretários.